Um bilionário brincou com uma garotinha de rua. Abra o cofre e 50 milhões serão seus. Ela conseguiu abrir e ele ficou em choque. O que aconteceu depois mudou suas vidas para sempre. Uma história que vai tocar seu coração. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. O relógio digital do painel do Mercedes-Benz S-Class marcava exatamente 6h15 da manhã, quando Eduardo Henrique Almeida estacionou seu carro no subsolo do edifício comercial mais imponente da Avenida Faria Lima. Aos 42 anos, o empresário havia transformado uma pequena construtora herdada do pai em um império que movia mais de 2 bilhões de reais anualmente. Seus cabelos grisalhos nas têmporas e o porte elegante de 1,85 m conferiam-lhe uma presença que comandava respeito em qualquer sala de reunião. A rotina matinal de Eduardo era matemática em sua precisão. Chegada às 6h15, 20 minutos de caminhada pelas ruas do centro financeiro para oxigenar o cérebro, como costumava dizer, seguidos de 2 horas de trabalho concentrado antes que os telefones começassem a tocar incessantemente. Há 5 anos, desde que Helena partira após uma batalha silenciosa contra o câncer, essa rotina era tudo o que mantinha sua sanidade mental intacta. Naquela manhã de março, o ar paulistano carregava um frescor incomum. O outono se aproximava timidamente, trazendo consigo aquela qualidade dourada da luz que fazia os vidros espelhados dos prédios brilharem como espelhos d'água. Eduardo ajustou sua gravata Hermès azul marinho, a mesma cor que Helena sempre dizia realçar seus olhos castanhos, e iniciou sua caminhada habitual pela rua Iguatemi em direção à Avenida Paulista. O movimento matinal já começava a ganhar ritmo. Food trucks especializados em café gourmet posicionavam-se estrategicamente nas esquinas, exalando aromas de grãos torrados que competiam com o cheiro característico da metrópole, uma mistura de asfalto, pressa e ambição. Eduardo observava tudo, com o olhar analítico de quem construíra sua fortuna, lendo pessoas e oportunidades. Foi na altura da Rua Bandeira Paulista que seu mundo perfeitamente ordenado colidiu com algo completamente inesperado. Uma caixa de papelão grande, decorada com desenhos coloridos feitos aparentemente com giz de cera, estava estrategicamente posicionada entre 2 árvores de ipê. Não era incomum ver moradores de rua na região. A desigualdade social brasileira não poupava nem os bairros mais nobres da capital, mas algo naquela caixa chamou sua atenção. Os desenhos eram elaborados demais, organizados demais, para serem obra de um adulto em situação de vulnerabilidade. Eduardo diminuiu o passo, sua curiosidade empresarial ativada. Foi quando ouviu um som que o fez parar completamente. Uma respiração suave, ritmada, de criança dormindo. Aproximou-se cautelosamente e viu através de uma abertura lateral da caixa uma menina que não podia ter mais de 8 anos. Ela estava encolhida em posição fetal, usando uma blusa rosa desbotada e um short jeans remendado com cuidado. Seus cabelos cacheados e escuros formavam uma auréola rebelde ao redor do rosto, e mesmo dormindo, suas feições delicadas revelavam uma maturidade inquietante para sua idade. Ao lado dela, organizados com precisão militar, havia 3 cadernos escolares surrados e uma pequena mochila azul. Eduardo sentiu algo estranho se mexer em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Hesitou por um momento, olhando ao redor para certificar-se de que não estava sendo observado. Sua vida era pública demais, suas decisões sempre escrutinizadas pela imprensa especializada em negócios. Mas algo naquela cena o impediu de simplesmente continuar caminhando. "Ei!" chamou suavemente, agachando-se próximo à caixa. "Está tudo bem aí?" A menina despertou instantaneamente, como um animal selvagem detectando perigo. Seus olhos, de um castanho profundo que lembrava café sem açúcar,
abriram-se completamente alertas. Eduardo ficou impressionado com a inteligência que brilhava naquele olhar, uma vivacidade que contrastava violentamente com sua situação atual. "O senhor vai me entregar para a assistente social?" perguntou ela, sua voz carregando um sotaque paulista misturado com algo que Eduardo não conseguiu identificar. Havia uma dignidade estranha na forma como se sentou, endireitando os ombros e levantando o queixo. "Não necessariamente", respondeu Eduardo, surpreso com sua própria resposta. "Como você se chama?" "Marina", disse ela, relaxando ligeiramente. "Marina Santos Silva. E o senhor?" "Eduardo. Eduardo Almeida." Ele estudou o rosto dela, notando as pequenas sardas que salpicavam suas bochechas e a forma como ela organizava inconscientemente os cadernos ao seu lado. "Você está sozinha aqui?" Marina assentiu, mas seu olhar se desviou momentaneamente para a mochila azul. "Minha avó está no hospital, pneumonia, e minha mãe..." Sua voz falhou por um instante. "Minha mãe não pode cuidar de mim agora." Eduardo sentiu-se sendo puxado para uma conversa que não planejara ter. Durante anos, desenvolvera a habilidade de se desconectar emocionalmente das tragédias humanas que via nas ruas. Era uma necessidade de sobrevivência em uma cidade como São Paulo. Mas algo sobre Marina era diferente. "Você vai para a escola?" perguntou, notando que os cadernos estavam cheios de anotações cuidadosas, algumas em português, outras que pareciam ser equações matemáticas. "Quando posso. Mas eles exigem endereço fixo para a matrícula." Marina abriu um dos cadernos, revelando páginas cobertas de números e diagramas. "Então eu estudo sozinha. Pego livros da biblioteca municipal aos sábados e copio tudo." Eduardo olhou mais de perto e ficou espantado com a complexidade dos cálculos. Não eram exercícios de ensino fundamental, eram conceitos de matemática avançada, alguns que ele reconhecia de sua própria graduação em engenharia civil. "Onde você aprendeu isso?" perguntou, apontando para uma sequência de equações sobre resistência de materiais. "Li em uns livros velhos que achei no lixo de uma faculdade." Marina fechou o caderno rapidamente, como se protegendo um tesouro. "O porteiro me deixa pegar quando eles descartam bibliotecas antigas." Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Talvez fosse o brilho de determinação nos olhos dela, ou a lembrança súbita de sua própria infância humilde em Ribeirão Preto, quando sua mãe costurava até altas horas para pagar seus estudos. Ou talvez fosse simplesmente a primeira vez em 5 anos que ele sentia algo além do vazio constante que habitava seu peito. Levantou-se e apontou para o arranha-céu espelhado que se erguia imponente a poucos metros dali, o edifício que abrigava sua empresa no 47º andar. "Está vendo aquele prédio, Marina?" perguntou, uma ideia absurda tomando forma em sua mente. "No meu escritório, lá em cima, há um cofre digital. É um dos mais seguros do mundo, com um código de 12 dígitos que nem eu consigo quebrar sem a combinação eletrônica." Marina seguiu seu olhar, estudando o prédio com interesse técnico. "Se você conseguir abrir aquele cofre", continuou Eduardo, sem acreditar nas palavras que saíam de sua boca, "50 milhões de reais são seus." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo rugido distante do trânsito matinal. Marina o olhou com uma intensidade que o fez questionar se ela era realmente uma criança de 8 anos. "O senhor está falando sério?" perguntou finalmente. "Completamente sério." Marina fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando cálculos complexos em sua mente. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. "Aceito o desafio", disse, estendendo sua pequena mão para apertar a dele. "Mas vou precisar de 3 meses para estudar." Eduardo apertou a mão dela, sentindo a firmeza surpreendente de seu aperto. Naquele instante,
Olhando para aquela menina extraordinária em meio aos desenhos coloridos de sua casa de papelão, ele soube que acabara de fazer a aposta mais importante de sua vida. 3 dias depois do encontro com Marina, Eduardo descobriu que dormir havia se tornado um luxo distante. Suas noites eram povoadas por imagens daquela menina determinada e pela pergunta que martelava em sua mente: o que diabos havia feito? Sentado em sua mesa de mogno maciço, no 47º andar, com a vista panorâmica de São Paulo se estendendo até o horizonte, ele observava através da janela blindada o movimento da rua onde tudo começara. Senhor Almeida, sua primeira reunião é em 15 minutos, anunciou Carla Mendoza, sua assistente executiva há 8 anos. Uma mulher de 45 anos, eficiência personificada em um tailleur cinza impecável, ela conhecia Eduardo melhor do que qualquer pessoa viva. Os investidores do Dubai estão aguardando na sala de conferências. Cancele, disse Eduardo, sem desviar o olhar da janela. Carla quase derrubou a xícara de café que trazia. Em 8 anos, Eduardo jamais cancelara uma reunião por motivo não relacionado à emergência médica ou catástrofe natural. Senhor, são 40 milhões de dólares em investimento para o projeto de Alphaville. Eu disse, cancele, Carla. Eduardo finalmente se virou para encará-la. E preciso que você faça uma pesquisa discreta. Quero informações sobre centros de acolhimento para menores na região central, especificamente sobre uma garota chamada Marina Santos Silva. Carla ergueu uma sobrancelha perfeitamente depilada, mas sua expressão permaneceu profissionalmente neutra. Posso perguntar o contexto, senhor? Não, não pode. Durante a semana seguinte, Eduardo desenvolveu um novo hábito obsessivo. Todos os dias, após sua caminhada matinal, ele desviava sua rota para passar pela árvore de ipê onde Marina montara sua casa. E todos os dias lá estava ela, sentada com as pernas cruzadas sobre um cobertor surrado, cercada por cadernos abertos e livros em várias línguas. Na quinta-feira, ela o viu se aproximando e acenou timidamente. Como vai o estudo? Perguntou Eduardo, tentando soar casual enquanto se agachava ao lado dela. Bem, descobri que seu cofre é um modelo Mosler Double Guard Supreme, fabricado na Alemanha. Marina virou um caderno para ele ver. As páginas estavam cobertas com diagramas técnicos detalhados do mecanismo de fechadura. Consegui os manuais técnicos na biblioteca da USP. O bibliotecário achava que eu estava fazendo pesquisa escolar. Eduardo ficou impressionado. Ela estava certa sobre o modelo do cofre, informação que ele jamais divulgara publicamente. Você entrou na USP? Não oficialmente. Marina sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, transformando seu rosto sério numa expressão luminosa. Mas descobri que se você usar uniforme escolar e carregar muitos livros, ninguém questiona sua presença em lugar nenhum. Isso é engenhoso. Eduardo riu genuinamente, um som que não produzia há meses. E perigoso. Tudo que vale a pena é perigoso, Sr. Eduardo. Minha mãe costumava dizer isso. A menção à mãe trouxe uma sombra ao rosto de Marina, e Eduardo sentiu um aperto familiar no peito. Era a mesma dor que ele carregava quando pensava em Helena. Onde ela está agora, Marina? A menina fechou o caderno lentamente. Hospital das Clínicas, setor de neurologia, há 2 anos. Eduardo não pressionou por mais detalhes, mas fez uma anotação mental. Carla teria informações completas até o final do dia. E sobre comida? Onde você está comendo? Tem uma senhora, Dona Benedita, que vende marmita na Rua Augusta. Ela me deixa ajudar a servir em troca de uma refeição. Marina organizou seus livros com precisão militar. E às vezes sobra pão na padaria da esquina no final do dia. O relatório de Carla chegou na sexta-feira, grosso como um contrato de fusão empresarial. Eduardo o leu 2 vezes, sentindo uma mistura de admiração e horror crescer em seu peito. Marina Santos Silva, 8 anos.
órfã de pai desde os 5 anos. QI testado em 165 durante breve período em abrigo municipal. Classificação superdotada. Mãe, Luciana Santos Silva, 32 anos, vítima de acidente vascular cerebral após complicações de diabetes. Estado vegetativo persistente há 24 meses. Avó materna, Joana Santos, 68 anos, hospitalizada por pneumonia grave no Hospital do Servidor Público há 1 semana. A menina havia literalmente escolhido as ruas para não ser separada da única família que lhe restava. Eduardo fechou o relatório e olhou pela janela. Lá embaixo, Marina estava no lugar habitual, mas desta vez não estava sozinha. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque prático, estava agachada ao lado dela, gesticulando animadamente enquanto falava. Reconheceu o tipo imediatamente: assistente social ou funcionária de algum órgão de proteção à infância. O paletó azul marinho e a pasta de documentos confirmavam suas suspeitas. Eduardo não pensou 2 vezes. Abandonou a reunião que estava conduzindo com 3 ministros sobre licitações federais e desceu os 47 andares de elevador em tempo recorde. Entendo sua resistência, Marina, mas o centro de acolhimento temporário da Vila Madalena é muito melhor que a situação atual, estava dizendo a mulher quando Eduardo se aproximou. Você terá 3 refeições diárias, acompanhamento escolar adequado e... Com licença, interrompeu Eduardo, usando seu tom executivo mais intimidador. Posso saber quem é a senhora? A mulher se levantou, claramente startled por sua presença imponente. Fernanda Tavares, assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E o senhor é... Eduardo Almeida. Ele não ofereceu mais informações, permitindo que o sobrenome falasse por si só. A expressão de Fernanda mudou imediatamente, reconhecimento seguido de confusão. O empresário da Almeida Construções? O mesmo. E esta jovem? Eduardo colocou uma mão protetora no ombro de Marina. Está sob minha tutela temporária. Era uma mentira completa, mas dita com tamanha convicção que até ele mesmo quase acreditou. Senhor Almeida, com todo respeito, mas a situação da Marina requer intervenção oficial. Ela é uma menor em situação de risco e... Entendo perfeitamente a situação. Eduardo interrompeu, sua voz adquirindo o tom que usava em negociações bilionárias. E estou preparado para assumir responsabilidade legal por seu bem-estar enquanto aguardamos a melhora da condição de sua avó. Fernanda olhou de Eduardo para Marina, claramente lutando entre o protocolo e a oportunidade de ver uma criança sob os cuidados de alguém com recursos para protegê-la adequadamente. Isso precisaria ser formalizado através dos canais legais apropriados. Naturalmente. Meu departamento jurídico entrará em contato com vocês ainda hoje para iniciar os procedimentos. Eduardo tirou um cartão do bolso interno do paletó. Enquanto isso, Marina ficará em acomodação segura e terá acesso aos recursos educacionais de que precisa. Marina olhou para Eduardo com uma expressão que misturava gratidão e desconfiança. Senhor Eduardo, eu não quero ser um fardo. Você não é um fardo, Marina. Você é um investimento. Ele se agachou para ficar na altura dos olhos dela. E eu sempre protejo meus investimentos. 2 horas depois, Eduardo encontrava-se numa situação que jamais imaginara, comprando roupas infantis no shopping Cidade Jardim, enquanto Marina experimentava seu primeiro vestido novo em 3 anos. Está muito chique, disse ela, olhando-se no espelho do provador com uma expressão de espanto genuíno. O vestido azul marinho com detalhes brancos realçava seus olhos castanhos e dava-lhe uma aparência da criança que realmente era. Precisamos de pelo menos 7 conjuntos.
disse Eduardo para a vendedora, que tentava disfarçar seu choque ao ver um dos homens mais ricos do Brasil comprando roupas para uma menina claramente não pertencente à elite paulistana. Enquanto Marina escolhia sapatos, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Eduardo! A voz do outro lado da linha era familiar e desagradável. Roberto Santini aqui, precisamos conversar urgentemente. Roberto Santini era o presidente do Conselho de Acionistas da Almeida Construções e também o homem que tentara assumir controle da empresa durante o período de luto de Eduardo após a morte de Helena. Sobre o que, Roberto? Sobre sua nova protegida. As notícias viajam rápido em nossos círculos, Eduardo, e alguns acionistas estão preocupados com suas recentes decisões impulsivas. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Não sei do que você está falando. 50 milhões de reais, Eduardo. Uma aposta pública sobre abrir seu cofre particular? Você perdeu completamente o juízo? A linha ficou silenciosa por alguns segundos. Eduardo olhou para Marina, que estudava com concentração científica as diferenças entre tênis de corrida e sapatos sociais. Reunião de emergência do Conselho, segunda-feira, às 9 da manhã, continuou Roberto. E Eduardo, traga um bom advogado. A segunda-feira chegou com a típica garoa paulistana que transformava a cidade numa aquarela desbotada. Eduardo observava as gotas escorrendo pela janela blindada de seu escritório, cada uma parecendo carregar o peso das decisões que tomara na semana anterior. Em 4 décadas de vida empresarial, jamais se sentira tão vulnerável quanto naquele momento, aguardando a reunião que poderia determinar não apenas seu futuro, mas o destino de Marina. Senhor Almeida, eles já estão na sala de reuniões, anunciou Carla, sua voz carregando uma tensão incomum. E, senhor, há jornalistas no térreo. Aparentemente alguém vazou informações sobre a situação. Eduardo ajustou a gravata. Desta vez, uma Armani Bordeaux, que Helena dizia trazer sorte em negociações difíceis, e caminhou pelos corredores de mármore travertino em direção à sala de reuniões principal. O ambiente, normalmente preenchido com o burburinho produtivo de uma empresa em crescimento, estava estranhamente silencioso. Funcionários fingiam não olhar quando ele passava, mas Eduardo sentia o peso de seus olhares curiosos. A sala de reuniões ocupava todo o 46º andar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista de 360 graus da cidade. Ao redor da mesa italiana de 12 metros, 7 homens e 2 mulheres aguardavam sua chegada. Todos vestidos com a sobriedade que a situação exigia. Todos com expressões que variavam da preocupação ao descontentamento aberto. Eduardo cumprimentou Roberto Santini, erguendo-se da cabeceira oposta da mesa. Aos 55 anos, Roberto mantinha a postura militar adquirida durante seu serviço no exército, cabelos grisalhos cortados impecavelmente e um olhar que dissecava adversários com precisão cirúrgica. Obrigado por comparecer. É minha empresa, Roberto. Onde mais eu estaria? Eduardo tomou seu lugar habitual na cabeceira principal, notando como o Dr. Henrique Vilaça, seu advogado pessoal há 15 anos, estava visivelmente desconfortável ao seu lado. Vamos direto ao ponto, disse Roberto, abrindo uma pasta grossa. Temos aqui cópias de declarações que você supostamente fez sobre uma aposta de 50 milhões de reais. Também temos relatórios sobre você ter assumido responsabilidade legal por uma menor em situação de risco, sem consultar este conselho ou mesmo seu departamento jurídico. Correto em ambos os pontos, respondeu Eduardo calmamente. Um murmúrio percorreu a sala. Helena Pacheco, diretora financeira e uma das poucas pessoas presentes que Eduardo considerava verdadeiramente aliada, pigarreou discretamente. Eduardo, com todo respeito, mas 50 milhões representam 2% do patrimônio líquido da empresa.
Decisões dessa magnitude requerem aprovação unânime do Conselho. Helena está certa, concordou Roberto, sua voz adquirindo o tom patronizante que Eduardo detestava. Além disso, há questões de imagem corporativa. A mídia especializada está especulando sobre seu estado mental, sobre possível senilidade precoce ou... Cuidado, Roberto. A voz de Eduardo carregava uma frieza que fez a temperatura da sala parecer cair alguns graus. Minha capacidade mental está perfeitamente intacta. Então explique essa loucura toda, explodiu Marcos Ferreira, representante dos acionistas minoritários. Você põe em risco o patrimônio da empresa por causa de uma criança de rua que conheceu há uma semana. Eduardo se levantou lentamente, sua presença física dominando o ambiente. A criança em questão possui QI de 165, domina conceitos matemáticos de nível universitário e demonstrou capacidade analítica superior à maioria dos adultos presentes nesta sala. Isso não justifica 50 milhões de reais, gritou Marcos. Não. Eduardo caminhou até a janela, suas mãos entrelaçadas atrás das costas. Vocês se lembram do projeto do complexo residencial em Alphaville? 2 anos de planejamento, 500 milhões em investimento, aprovado unanimemente por este conselho? Todos assentiram, confusos sobre a direção da conversa. Pois bem, na semana passada, Marina, a criança de rua, identificou 3 falhas estruturais críticas nos alicerces daquele projeto em menos de 1 hora de análise. Falhas que nossos engenheiros não detectaram em 2 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Isso é impossível, murmurou Helena Pacheco. Doutor Vilaça, por favor, distribua as cópias do relatório técnico que encomendei na sexta-feira, disse Eduardo. O advogado, claramente relutante, distribuiu documentos pela mesa. Eduardo observou as expressões mudarem de ceticismo para surpresa e, finalmente, para algo próximo do horror. Segundo a análise independente da empresa alemã Techstruct, as falhas identificadas por Marina poderiam resultar no colapso parcial do complexo em um prazo de 5 a 7 anos. O custo de correção pós-construção seria de aproximadamente 800 milhões de reais, sem contar indenizações e processos jurídicos. Roberto folheava o relatório com crescente desconforto. Como uma criança de 8 anos, porque essa criança possui um talento que transcende idade ou origem social, interrompeu Eduardo, e porque eu reconheço valor onde outros veem apenas vulnerabilidade. A reunião foi interrompida pela entrada súbita de Carla, algo que jamais acontecera em 15 anos de carreira. Senhor Almeida, perdoe a interrupção, mas há uma situação urgente lá embaixo. Eduardo sentiu o estômago se contrair. Marina? Sim, senhor. A imprensa a encontrou no centro de acolhimento temporário. Há pelo menos 20 jornalistas tentando entrevistá-la. A sala explodiu em conversas simultâneas, mas Eduardo já estava se dirigindo à porta. Esta reunião está suspensa, declarou por cima do ombro. Dr. Vilaça, providencie segurança privada para Marina imediatamente. Roberto, se você ou qualquer membro deste conselho falar com a imprensa antes de nossa conversa estar concluída, considerarei isso uma declaração de guerra. O Centro de Acolhimento Temporário Esperança, localizado na Vila Madalena, era um prédio de 3 andares, pintado de amarelo claro, que tentava disfarçar sua função institucional com jardins bem cuidados e playground colorido. Quando Eduardo chegou, o local parecia mais um campo de batalha jornalístico. Vans da Globo, Record e SBT ocupavam toda a calçada. Repórteres com microfones disputavam posições estratégicas, enquanto cinegrafistas ajustavam equipamentos. O portão de entrada estava cercado por uma multidão que gritava perguntas simultâneas para qualquer pessoa que saía ou entrava. Eduardo estacionou 2 quadras distantes e caminhou até a confusão.
colocando óculos escuros e puxando o capô do casaco que mantinha sempre no carro para emergências. Conseguiu se misturar à multidão de curiosos que se aglomerara para assistir ao espetáculo. Confirmem se é verdade que uma criança de 8 anos vai receber 50 milhões de reais. Gritava uma repórter da Record para o diretor do centro, um homem de meia idade que suava profusamente, apesar da temperatura amena. Não posso comentar situações específicas de nossos acolhidos, respondia ele, claramente fora de sua zona de conforto. Peço que respeitem a privacidade das crianças. Doutor Almeida está aqui! Gritou alguém. Eduardo praguejou silenciosamente enquanto a multidão se virava para ele como um organismo único. Em segundos, estava cercado por microfones e câmeras. Doutor Almeida, é verdade que o senhor apostou 50 milhões com uma criança de rua? Qual sua relação com a menor Marina Santos Silva? É verdade que está enfrentando resistência do Conselho de Acionistas? Eduardo ergueu as mãos, pedindo silêncio. Quando o burburinho diminuiu ligeiramente, ele falou com a voz que comandara milhares de funcionários e impressionara investidores internacionais. Marina Santos Silva é uma jovem de extraordinário potencial intelectual, que encontrou-se temporariamente em situação de vulnerabilidade social. Minha empresa está comprometida em apoiar talentos brasileiros independentemente de sua origem socioeconômica. Mas 50 milhões de reais, doutor? O talento verdadeiro não tem preço, respondeu Eduardo simplesmente. E Marina já demonstrou capacidade de gerar valor muito superior a esse montante. Naquele momento, uma das janelas do segundo andar do centro se abriu e Marina apareceu. Mesmo à distância, Eduardo podia ver sua expressão de terror diante da multidão que gritava seu nome. Marina! Marina! Olha aqui! Gritavam os fotógrafos, câmeras disparando como metralhadoras visuais. A menina recuou da janela, claramente assustada, e Eduardo sentiu algo primal despertar em seu peito. Era a mesma sensação que experimentara quando algum concorrente tentava sabotar seus negócios, mas multiplicada por 1000. A entrevista acabou, declarou, abrindo caminho através da multidão com determinação férrea. Doutor Almeida, só mais uma pergunta. Não. Sua voz cortou o ar como lâmina. E se qualquer um de vocês continuar perturbando essa criança, enfrentará uma batalha legal que durará anos e custará fortunas que vocês não possuem. 20 minutos depois, Eduardo estava sentado no escritório improvisado do diretor do centro, observando Marina tomar um copo de suco de laranja com mãos ligeiramente trêmulas. Ela havia trocado o vestido novo por roupas emprestadas do centro, uma camiseta amarela com desenho do Snoopy e uma calça jeans que era grande demais para ela. Como eles me encontraram? Perguntou ela, sua voz menor do que Eduardo jamais ouvira. Alguém vazou informações, respondeu ele, lutando para controlar a raiva em sua voz. Mas isso não vai se repetir. Senhor Eduardo, disse o diretor do centro, um homem simpático chamado Carlos Mendes. Com todo respeito, mas talvez seja melhor transferir Marina para uma unidade mais afastada, onde ela tenha mais privacidade. Não. A resposta de Eduardo foi imediata e definitiva. Marina, você quer continuar nosso acordo? Ela o olhou nos olhos e Eduardo viu neles a mesma determinação férrea que o fizera admirá-la desde o primeiro encontro. Quero, senhor Eduardo, mas não quero que o senhor tenha problemas por minha causa. Eduardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias. Marina, meus problemas começaram muito antes de conhecer você. Pelo menos agora eles têm um propósito. A primeira semana de abril trouxe consigo uma mudança radical na rotina de Eduardo. Marina, agora, ocupava a suíte de hóspedes de seu apartamento duplex na Vila Nova Conceição, um espaço de 200 metros quadrados com vista para o Parque Ibirapuera que ele não utilizava há anos.
A decoração minimalista em tons de branco e cinza, que antes refletia seu estado emocional, agora contrastava violentamente com a explosão de cores que Marina trouxera consigo. Cadernos espalhados por todas as superfícies, livros empilhados em torres precárias e diagramas técnicos colados nas paredes de vidro. Senhor Eduardo, preciso falar com o senhor sobre algo importante, disse Marina na manhã de quinta-feira, enquanto Eduardo tomava seu café habitual. Um expresso duplo sem açúcar que preparava religiosamente às 5:30 da manhã. Ela estava sentada à mesa de jantar italiana, cercada por pelo menos 15 livros sobre engenharia eletrônica, todos emprestados da Biblioteca Central da USP através de um sistema elaborado que ela desenvolvera com a ajuda de estudantes universitários que acreditavam estar ajudando uma irmã mais nova superdotada. Estou ouvindo, respondeu Eduardo, notando que ela parecia mais séria do que o habitual. Descobri algo sobre o cofre que pode complicar as coisas. Marina abriu um caderno repleto de anotações técnicas em sua caligrafia cuidadosa. O sistema de segurança não é apenas um código numérico. Tem 3 camadas de proteção: biométrica, temporal e algorítmica. Eduardo parou de beber o café. Explique. A fechadura biométrica requer impressão digital autorizada. A temporal só permite tentativas de abertura em horários específicos programados. E a algorítmica muda o código a cada 24 horas, baseada em uma sequência matemática complexa. Como você descobriu isso? Marina hesitou por um momento. Eu talvez tenha entrado no seu escritório na segunda-feira, quando o senhor estava na reunião com o conselho. Eduardo a encarou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Marina Santos Silva, você invadiu meu escritório? Tecnicamente, não foi invasão, respondeu ela rapidamente. A Carla me deixou entrar. Eu disse que era uma surpresa para o senhor. E apenas observei o cofre, não tentei abri-lo. Eduardo não sabia se ficava impressionado com a engenhosidade dela ou preocupado com suas habilidades de manipulação social. E qual é sua conclusão? Que eu vou precisar de mais 3 semanas de estudo e... Ela hesitou novamente. E vou precisar da sua impressão digital. O telefone de Eduardo tocou antes que ele pudesse responder. Era Dr. Vilaça, sua voz carregada de urgência. Eduardo, precisamos nos encontrar imediatamente. Há desenvolvimentos sobre a situação da Marina que você precisa saber. 1 hora depois, Eduardo estava no escritório de advocacia de Vilaça, na Avenida Paulista, uma das mais prestigiosas de São Paulo. As paredes cobertas de diplomas e certificações internacionais normalmente o tranquilizavam, mas naquele dia pareciam ameaçadoras. A assistente social, Fernanda Tavares, entrou com uma petição junto ao Ministério Público. Começou Vilaça sem preâmbulos. Ela está questionando sua aptidão para ser guardião temporário de Marina. Com que base? Instabilidade emocional, tomada de decisões impulsivas e... Vilaça consultou seus papéis. Possível exploração da menor para fins de publicidade corporativa. Eduardo sentiu a raiva ferver em suas veias. Exploração? Eduardo, você precisa entender a perspectiva deles. Um bilionário de 42 anos, viúvo, sem filhos, que de repente assume a responsabilidade por uma criança de rua e promete uma fortuna a ela. Para pessoas de fora, isso pode parecer suspeito. E qual é a recomendação dela? Transferência de Marina para uma família adotiva no interior de São Paulo. Eles já identificaram um casal em Ribeirão Preto, professores universitários sem filhos. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Ribeirão Preto, a cidade onde ele nascera, onde construíra seus primeiros sonhos antes de conquistar São Paulo. Quando será a audiência? Segunda-feira que vem. Eduardo, você precisa estar preparado. Eles vão questionar tudo, suas motivações, seu estado mental, a natureza desta aposta
E Marina também será ouvida. Eduardo passou o resto da tarde caminhando pelas ruas do centro da cidade, algo que não fazia desde os primeiros dias após a morte de Helena. As multidões, o barulho do trânsito, o cheiro de escapamento misturado com comida de rua, tudo parecia amplificado, como se seus sentidos estivessem despertos pela primeira vez em anos. Foi na Praça da República, sentado num banco diante do coreto onde bandas tocavam aos domingos, que ele teve uma epifania sobre suas próprias motivações. Marina não era apenas uma criança brilhante que despertara sua compaixão. Ela era um espelho de sua própria infância. O menino pobre de Ribeirão Preto que sonhara em construir arranha-céus, que estudara engenharia civil com livros emprestados da biblioteca municipal, que trabalhara nos canteiros de obra do próprio pai para pagar a faculdade. A diferença era que ele tivera uma família, por mais humilde que fosse. Marina tinha apenas a determinação e uma inteligência extraordinária. Quando chegou em casa às 7 da noite, encontrou Marina na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade através de um telescópio pequeno que ele comprara no domingo anterior. "Como foi seu dia?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela numa das poltronas de Vime. "Produtivo. Descobri mais 3 camadas de segurança no cofre que não estão documentadas nos manuais." Ela baixou o telescópio e o olhou com seriedade. "Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Dá por que o senhor está fazendo isso? De verdade?" Eduardo considerou dar uma resposta evasiva, mas algo no olhar direto de Marina o impediu. "Porque quando eu tinha sua idade, Marina, também era apenas uma criança pobre com grandes sonhos. A diferença é que eu tive sorte. Tive pais que, mesmo sem educação formal, acreditaram em mim. Você só teve azar. E o senhor acha que pode compensar meu azar com dinheiro?" A pergunta o pegou de surpresa por sua maturidade brutal. "Não. Acho que posso dar a você as ferramentas para criar sua própria sorte." Marina assentiu lentamente. "Senhor Eduardo, há algo que preciso lhe contar sobre segunda-feira. Você sabe sobre a audiência?" Ouvi a Carla falando no telefone com o Dr. Vilaça. Marina se virou completamente para encará-lo. "Eles vão me perguntar se quero ficar com o senhor ou ir para Ribeirão Preto. E o que você vai responder?" "Depende do que o senhor responder para uma pergunta minha." Eduardo esperou. "Se eu conseguir abrir o cofre e ganhar os 50 milhões, o senhor vai me deixar usar o dinheiro como eu quiser? Mesmo que minha escolha não seja o que o senhor esperava." Eduardo estudou o rosto sério da menina. "O que você faria com 50 milhões de reais, Marina?" "Criaria um fundo para crianças como eu e pagaria o melhor tratamento neurológico do mundo para minha mãe. E..." Sua voz ficou menor. "Guardaria uma parte para garantir que nunca mais precisarei dormir numa caixa de papelão." Eduardo sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que não experimentava desde os primeiros dias de namoro com Helena. Era admiração pura e simples. "Marina, se você conseguir abrir aquele cofre, o dinheiro será completamente seu, sem condições, sem restrições. Mesmo se isso significar que eu não vou precisar mais do senhor?" A pergunta cortou mais fundo do que Eduardo esperava. Especialmente nesse caso. Marina sorriu. Aquele sorriso transformador que iluminava seu rosto inteiro. "Então, na segunda-feira eu vou dizer ao juiz que quero ficar com o senhor. Não porque preciso da sua proteção, mas porque escolho estar aqui." Naquela noite, Eduardo dormiu melhor do que havia dormido em 5 anos. E pela primeira vez, desde a morte de Helena, acordou ansioso pelo que o dia seguinte poderia trazer. Na sexta-feira de manhã, Carla entregou-lhe uma notícia que mudaria tudo novamente. "Senhor, a mãe de Marina teve uma melhora significativa. Segundo o Hospital das Clínicas, ela apresentou os primeiros sinais de consciência em 2 anos. Eduardo olhou para Marina, que processava a informação com uma expressão de esperança cautelosa. "Isso muda alguma coisa para você?" perguntou ele.
Muda tudo, respondeu ela simplesmente. Agora eu tenho ainda mais razões para abrir aquele cofre. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP erguia-se como um gigante de concreto e esperança no meio da cidade, suas torres conectadas por passarelas aéreas que pareciam veias transportando vida entre os diferentes setores. Eduardo nunca havia pisado naquele lugar, apesar de ter doado quantias substanciais para a modernização de equipamentos ao longo dos anos. Agora, caminhando pelos corredores que cheiravam a desinfetante e carregavam ecos de conversas sussurradas, ele sentia o peso da realidade que Marina enfrentara sozinha por 2 anos. Ela está no leito 34 da ala neurológica, disse Marina, sua voz controlada, mas com uma vibração quase imperceptível de ansiedade. Usava o vestido azul marinho que Eduardo comprara na primeira semana. Ela insistira em estar apresentável para ver a mãe. Dr. Rodrigo Santana é o neurochefe. Ele disse que os sinais são promissores. Eduardo observou Marina enquanto ela cumprimentava as enfermeiras pelo nome. Conhecia os horários de cada plantão e navegava pelos corredores com a familiaridade de alguém que passara incontáveis horas naquele ambiente. Era mais uma camada da maturidade forçada dessa menina extraordinária. Marina, que alegria vê-la! Uma enfermeira de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque prático, aproximou-se com um sorriso genuíno. E você deve ser o Sr. Eduardo. Sou irmã Conceição. Marina nos falou muito sobre o senhor. Eduardo apertou a mão estendida, impressionado com a firmeza do aperto. O prazer é meu, irmã. Como está a Luciana hoje? Cada dia melhor. Ontem ela moveu os dedos da mão direita quando Marina falava sobre matemática. Irmã Conceição riu suavemente. Mesmo em coma, parece que ela reconhece a paixão da filha pelos números. O quarto 34 era pequeno, mas imaculadamente limpo, com uma janela que oferecia vista para o parque da cidade universitária. Luciana Santos Silva ocupava a cama hospitalar, conectada a monitores que emitiam bips regulares e reconfortantes. Eduardo ficou surpreso. Esperava encontrar uma mulher devastada pela doença, mas Luciana, mesmo inconsciente, mantinha traços da beleza que transmitira à filha. Seus cabelos castanhos estavam bem cuidados e alguém havia feito questão de manter suas unhas pintadas com esmalte rosa claro. Oi, mãe, sussurrou Marina, tomando a mão direita de Luciana com delicadeza infinita. Trouxe uma pessoa especial para conhecer você. Eduardo permaneceu respeitosamente distante, observando a interação íntima entre mãe e filha. Marina começou a falar sobre os últimos dias, seus estudos, o apartamento onde estava morando, os livros novos que descobrira. Sua voz adquiriu uma qualidade diferente, mais jovem, mais vulnerável. E o Sr. Eduardo tem um cofre digital super complexo no escritório dele. Lembra quando você me ensinava que todo problema matemático tem solução? Só precisa encontrar o caminho certo? Então, eu vou encontrar o caminho para abrir aquele cofre, e aí vou poder pagar o melhor tratamento do mundo para você. Foi nesse momento que aconteceu. Luciana moveu levemente a cabeça em direção à voz da filha, e seus lábios se contraíram numa tentativa quase imperceptível de sorriso. Mãe! Marina se levantou, sua voz carregada de emoção. Você me ouviu? Dr. Rodrigo Santana, que entrara silenciosamente durante a conversa, aproximou-se para examinar Luciana. Era um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos começando a encanecer, com a postura confiante de quem dedicara a vida a batalhar contra o impossível. É um excelente sinal, confirmou ele, verificando as pupilas de Luciana com uma pequena lanterna. Nos últimos 3 dias, ela tem respondido consistentemente a estímulos auditivos familiares, especialmente a voz de Marina. Doutor, qual é o prognóstico real? Perguntou Eduardo. Dr. Santana hesitou por um momento, pesando suas palavras. Senhor Almeida,
2 anos de estado vegetativo são um período significativo. Mas Luciana é jovem e o AVC não afetou as áreas cerebrais responsáveis pela cognição básica. Com fisioterapia intensiva e tratamento neurológico adequado. Dinheiro não é problema, interrompeu Eduardo. Não é apenas questão financeira. É questão de tempo, dedicação e... Dr. Santana olhou para Marina. E do amor de quem está disposto a lutar pela recuperação. Marina apertou a mão da mãe com mais força. Eu vou lutar, doutor. Vamos lutar juntas. Na saída do hospital, Eduardo e Marina caminharam em silêncio pelo estacionamento. O final da tarde paulistana pintava o céu de tons alaranjados e roxos, e o movimento típico do horário de rush começava a intensificar nas avenidas ao redor. Senhor Eduardo, disse Marina finalmente, agora eu preciso abrir aquele cofre mais do que nunca. Marina, eu posso pagar o tratamento da sua mãe, independentemente da aposta. Ela parou de caminhar e o encarou com uma seriedade que o fez lembrar de Helena em seus momentos mais determinados. Não é sobre aceitar caridade, senhor Eduardo. É sobre provar que eu posso conseguir algo impossível quando tenho uma razão real para lutar. No domingo seguinte, um dia antes da audiência que determinaria o futuro de Marina, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Decidiu levá-la para conhecer Ribeirão Preto, a cidade onde nascera e que ela poderia chamar de lar, se a audiência não corresse como planejado. A viagem de carro levou 3 horas pela rodovia Anhanguera, através de paisagens que mudavam gradualmente da urbanização densa de São Paulo para os canaviais ondulantes do interior. Marina passou a maior parte do trajeto estudando mapas eletrônicos no tablet que Eduardo lhe comprara, mas também observando silenciosamente a paisagem através da janela. É diferente do que imaginei, disse ela quando chegaram ao centro de Ribeirão Preto. Como assim? Mais organizado, mais tranquilo. Marina observou as ruas largas, os prédios históricos bem conservados, as praças arborizadas. Parece um lugar onde pessoas normais vivem vidas normais. Eduardo estacionou em frente à casa onde crescera. Um sobrado simples de tijolos aparentes na Vila Tibério, com jardim frontal cuidado e uma jabuticabeira que ele mesmo plantara aos 10 anos. Esta era a minha casa, disse ele. Marina estudou a construção com interesse técnico. O senhor foi feliz aqui? Muito. Meus pais trabalhavam muito. Meu pai era mestre de obras, minha mãe costureira, mas sempre encontravam tempo para me ajudar com lição de casa, mesmo sem entender matemática além do básico. E por que o senhor foi embora? Eduardo considerou a pergunta enquanto observava a casa onde moldara seus primeiros sonhos. Porque São Paulo representava possibilidades ilimitadas. Aqui, eu seria sempre o filho do mestre de obras Almeida. Lá, eu poderia me tornar qualquer coisa. E se tornou um bilionário, observou Marina. Sim, mas também me tornei uma pessoa muito solitária. Passaram o resto da tarde visitando a Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, onde Eduardo mostrara a Marina os laboratórios de engenharia e as bibliotecas que ela poderia frequentar se ficasse na cidade. Conheceram também o casal de professores, Dr. Marcos Vieira e doutora Carmen Nunes, que se oferecera para adotá-la. Eram pessoas genuinamente carinhosas, com uma casa confortável repleta de livros e instrumentos musicais. Carmen ensinava literatura na USP, Marcos era professor de física. Eles receberam Marina com entusiasmo genuíno e conversaram com ela sobre seus interesses acadêmicos durante horas. Você seria muito bem-vinda aqui, Marina, disse Carmen, enquanto preparava um lanche na cozinha acolhedora. Temos contatos com os melhores programas educacionais para crianças superdotadas no estado. E Ribeirão Preto tem uma qualidade de vida excelente, acrescentou Marcos. Você poderia ter uma infância mais normal, longe da pressão da mídia e das complexidades de São Paulo. No caminho de volta, Marina ficou silenciosa por quilômetros.
Eduardo respeitou seu silêncio, entendendo que ela precisava processar as opções que se apresentavam. Senhor Eduardo, disse ela finalmente, quando já avistavam o skyline iluminado de São Paulo no horizonte. Posso fazer uma pergunta muito direta? Sempre. Se eu escolher ficar em São Paulo com o senhor, isso não será porque preciso da sua proteção ou do seu dinheiro. Será porque acredito que juntos podemos fazer coisas que nenhum de nós conseguiria sozinho. O senhor entende a diferença? Eduardo sentiu algo se abrir em seu peito. Uma sensação de completude que não experimentava há anos. Entendo perfeitamente, Marina. E você entende que se escolher ir para Ribeirão Preto, eu vou apoiar sua decisão completamente? Mesmo que isso significasse não ter você por perto? Entendo. E é exatamente por isso que quero ficar. Na segunda-feira de manhã, enquanto se preparavam para a audiência que determinaria oficialmente o destino de Marina, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo pela terceira vez em 2 semanas. Eduardo, disse a voz familiar de Roberto Santini, mas desta vez sem a hostilidade habitual. Precisamos conversar antes da sua audiência. Tenho uma proposta que pode interessar tanto a você quanto ao conselho. Estou ouvindo. Que tal transformar essa situação toda numa oportunidade de negócio? Uma fundação educacional com Marina como primeira beneficiária e símbolo. Imagine o impacto na imagem corporativa, os incentivos fiscais, as possibilidades de parcerias internacionais. Eduardo desligou o telefone sem responder. Olhou para Marina, que terminava de arrumar seus cadernos numa pasta nova. Pronta para mudar nossas vidas? Perguntou ele. Pronta, respondeu ela, estendendo a mão para apertar a dele. Vamos mostrar a eles o que uma família não tradicional pode conseguir. O Fórum Central de São Paulo, localizado na Praça João Mendes, erguia-se como um templo da justiça no coração da cidade. Seus corredores de mármore ecoavam com o som de passos apressados de advogados, o farfalhar de papéis jurídicos e conversas sussurradas que decidiam destinos humanos. Eduardo nunca havia estado num tribunal como parte interessada, apenas como testemunha em casos corporativos. Agora, sentado ao lado de Marina no banco de madeira escura da sala de audiências, sentia o peso da responsabilidade de forma completamente nova. A sala do juizado da infância e juventude era menor do que Eduardo esperava, com paredes pintadas de bege claro e janelas que filtravam a luz matinal de maio. À mesa central, Fernanda Tavares organizava seus documentos com a precisão de alguém que lutava diariamente para proteger crianças. Seu tailleur azul marinho estava impecável, mas Eduardo notou as pequenas linhas de cansaço ao redor de seus olhos, marcas de uma profissional que carregava o peso de centenas de casos similares. Marina Santos Silva, chamou o escrivão, um homem de meia-idade com óculos de aros grossos. Marina se levantou, ajustando o blazer azul claro que Eduardo insistira para ela usar. Aos 8 anos, ela possuía uma postura que muitos adultos invejavam. Ereta, mas não rígida, confiante sem ser arrogante. Juiz doutor. Henrique Mendonça, um homem de aproximadamente 60 anos, com cabelos completamente brancos e olhos que pareciam ter visto todos os tipos de tragédia humana, estudou Marina por um longo momento antes de falar. Bom dia, Marina. Você entende por que estamos aqui hoje? Sim, Vossa Excelência. Vocês precisam decidir se eu vou morar com o Sr. Eduardo em São Paulo ou com os professores Marcos e Carmen em Ribeirão Preto. Exato. E você tem preferência? Marina olhou brevemente para Eduardo antes de responder. Tenho, senhor, mas primeiro gostaria de explicar algumas coisas, se o senhor permitir. Dr. Mendonça ergueu uma sobrancelha claramente intrigado. Prossiga. Vossa Excelência, eu sei que minha situação parece estranha para adultos. Uma criança de rua que conheceu um bilionário e de repente está morando com ele. Sei que isso pode parecer suspeito ou improvável.
Fernanda Tavares se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Mas, continuou Marina, sua voz ganhando força, quero explicar por que escolho ficar com o Sr. Eduardo. Não é porque ele tem dinheiro. Os professores de Ribeirão Preto também têm recursos suficientes para me dar uma vida boa. Não é porque ele prometeu 50 milhões de reais. Esse dinheiro, se eu conseguir, será usado para ajudar outras crianças como eu. Então por que, Marina? Perguntou o Dr. Mendonça, sua voz suavizando. Porque o Sr. Eduardo vê em mim o que eu realmente sou, não o que minha situação sugere que eu deveria ser. Ele não me trata como uma criança coitadinha que precisa ser salva. Ele me trata como uma pessoa capaz de grandes realizações. Eduardo sentiu um aperto no peito. Mesmo após semanas convivendo com Marina, sua maturidade ainda o surpreendia. E além disso, Marina olhou diretamente para Fernanda Tavares. Minha mãe está em São Paulo. Ela está começando a se recuperar e eu não posso abandoná-la agora. Dr. Mendonça consultou seus papéis. Doutora Fernanda, gostaria de apresentar suas considerações? Fernanda se levantou, claramente lutando com sentimentos conflitantes. Vossa Excelência, minha preocupação nunca foi com a capacidade financeira do Sr. Almeida de cuidar de Marina. Minha preocupação é com a estabilidade emocional de um relacionamento baseado em circunstâncias tão incomuns. Ela caminhou até o centro da sala. O Sr. Almeida perdeu a esposa há 5 anos e desde então vive isolado, focado exclusivamente no trabalho. Marina é uma criança superdotada que enfrentou traumas significativos. Será que essa combinação é saudável para ambos? Doutora Fernanda, interrompeu o Dr. Vilaça, poderia especificar que tipo de instabilidade a senhora identifica? Dependência emocional mútua excessiva, expectativas irreais, pressão sobre Marina para corresponder às projeções do Sr. Almeida. Com todo respeito, disse Eduardo, se levantando sem permissão, posso responder essas preocupações? Dr. Mendonça hesitou por um momento. Sr. Almeida, esta não é uma audiência corporativa, mas dadas as circunstâncias excepcionais do caso, permito que se manifeste. Eduardo caminhou até o centro da sala, sentindo o peso dos olhares sobre si. Durante 4 décadas de carreira empresarial, enfrentara investidores céticos, governos hostis e concorrentes implacáveis. Mas nunca havia lutado por algo que realmente importasse tanto quanto aquele momento. Vossa Excelência, durante 5 anos, vivi como um homem morto que ainda respirava. Trabalhava 18 horas por dia para não pensar, acumulava dinheiro sem propósito, construía prédios sem alma. Sua voz ecoava na sala silenciosa. Encontrar Marina me lembrou de quem eu era antes de me tornar apenas uma máquina de fazer dinheiro. Ela me devolveu a capacidade de sonhar, de acreditar que o impossível pode ser conquistado com trabalho e determinação. Eduardo olhou para Marina, que o observava com atenção total. Mas isso não significa que ela existe para preencher meu vazio emocional. Significa que juntos descobrimos que somos melhores pessoas do que éramos sozinhos. E sobre a aposta dos 50 milhões? Perguntou o Dr. Mendonça. Foi a primeira decisão autenticamente generosa que tomei em 5 anos. Não porque Marina precisava do dinheiro, mas porque ela merecia uma chance de provar sua capacidade extraordinária. Fernanda se levantou novamente. Senhor Almeida, e se Marina não conseguir abrir o cofre? E se ela decepcionar suas expectativas? Como isso afetará a autoestima de uma criança de 8 anos? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Eduardo sentiu todas as incertezas que carregara nas últimas semanas se cristalizarem naquele momento. Marina, disse doutor. Mendonça, você pode responder a essa pergunta? Marina se levantou, suas mãos pequenas entrelaçadas à frente do corpo. Vossa Excelência, se eu não conseguir abrir o cofre, não terei decepcionado o Sr. Eduardo. Terei aprendido algo valioso sobre meus próprios limites e sobre como superá-los.
Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos com a precisão matemática que Eduardo aprendera a admirar. Além disso, o valor real da aposta nunca foram os 50 milhões. O valor real foi um adulto acreditar que uma criança abandonada poderia conquistar algo impossível. Isso não tem preço, Vossa Excelência. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do celular de Dr. Vilaça. Ele atendeu rapidamente, sussurrando algumas palavras antes de se aproximar de Eduardo. Eduardo, há uma situação urgente. Roberto Santini está no saguão do fórum com repórteres. Aparentemente vazou informação sobre a audiência. Dr. Mendonça bateu o martelo. Ordem na sala. Senhor. Almeida, pode confirmar essa informação? Eduardo olhou pela janela e viu as vans de televisão se posicionando na Praça João Mendes. Infelizmente sim, Vossa Excelência. Muito bem, esta audiência está suspensa. Retornaremos às 14 horas em sessão fechada. E quero segurança reforçada para garantir a privacidade da menor. Enquanto saíam da sala de audiências por uma entrada lateral, Marina tocou o braço de Eduardo. Senhor Eduardo, posso fazer um pedido? Qualquer coisa. Quando voltarmos da pausa do almoço, eu quero tentar abrir o cofre, hoje, na frente do juiz e da Fernanda. Eduardo a encarou surpreso. Marina, você disse que precisava de mais 3 semanas. Eu sei o que disse, mas mudei de ideia. Ela olhou através da janela para as câmeras que se aglomeravam lá fora. Quero que todos vejam que sua confiança em mim não foi um erro. E se você não conseguir? Marina sorriu. Aquele sorriso transformador que iluminava qualquer ambiente. Então, pelo menos, tentarei na frente das únicas pessoas que realmente importam. Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e terror. Marina, você tem certeza? Absoluta. Senhor Eduardo, o senhor confia em mim? Com minha vida. Então me leve ao seu escritório. Está na hora de descobrir se uma menina de 8 anos pode fazer história. Naquele momento, Eduardo soube que, independentemente do resultado da tarde, sua vida nunca mais seria a mesma. Marina não era apenas uma criança extraordinária que entrara em sua rotina ordenada. Ela era a peça que faltava num quebra-cabeças que ele nem sabia estar incompleto. A tarde prometia ser inesquecível. O 47º andar da Almeida Construções nunca havia recebido uma comitiva tão inusitada. Dr. Henrique Mendonça, Fernanda Tavares, Dr. Vilaça, 2 oficiais de justiça e um técnico em cofres da empresa alemã Mosler caminhavam pelos corredores de mármore travertino em direção ao escritório executivo de Eduardo. Marina seguia ao lado do grupo, carregando uma pequena mochila azul que continha seus cadernos de estudo e uma calculadora científica que Eduardo lhe comprara na semana anterior. Senhor Almeida, disse doutor Mendonça enquanto entravam no escritório. Preciso deixar claro que esta demonstração não influenciará a minha decisão sobre a guarda de Marina. Estamos aqui apenas para satisfazer a solicitação da menor e garantir transparência no processo. Compreendo perfeitamente, Vossa Excelência, respondeu Eduardo, dirigindo-se ao cofre que dominava uma parede inteira de seu escritório. O Mosler Double Guard Supreme era uma obra de arte da engenharia alemã. Uma estrutura de aço temperado de 2 metros de altura por 1,5 metros de largura, com acabamento em titânio escovado que refletia as luzes LED do teto. Sua porta frontal exibia um painel digital complexo com 3 leitores diferentes: biométrico, numérico e temporal. Herr Müller, disse Eduardo para o técnico alemão, um homem baixo de óculos grossos e precisão cirúrgica em cada movimento. Poderia explicar o sistema de segurança para nossos convidados? Klaus Müller se aproximou do cofre com a reverência de um cientista diante de sua criação. This cofre has 3 security layers. First, the biometric scanner requires authorized fingerprint. Second, the temporal lock
Allows access only during program time windows. Heard. The algorithmic code changes every 24 hours, based on complex mathematical sequence. Marina se aproximou do cofre, estudando cada detalhe com intensidade científica. Herr Müller, qual é a base matemática da sequência algorítmica? O alemão pareceu surpreso pela pergunta técnica vinda de uma criança. Is based on Fibonacci sequence modified by prime number calculations and números primos de Mersenne, completou Marina, abrindo um de seus cadernos. Especificamente, aqueles relacionados à constante de Euler. Klaus Müller a encarou com espanto crescente. Vi. Como você sabe isso? Estudei os manuais técnicos na biblioteca da USP. Também consegui acesso aos artigos originais do Dr. Hermann Weyl sobre criptografia temporal. Marina apontou para anotações em seu caderno. O sistema usa a rotação terrestre como base temporal, correto? Mein Gott, murmurou o alemão. This ist correct. Fernanda Tavares observava a interação com crescente desconforto. Dr. Mendonça, isso não me parece apropriado. Uma criança de 8 anos não deveria ter acesso a informações tão técnicas. Doutora Fernanda, interrompeu Marina respeitosamente. Com todo respeito, mas limitações de idade só se aplicam quando faltam capacidade e conhecimento. Eu possuo ambos. Eduardo sentiu orgulho e ansiedade se misturarem em seu peito. Marina estava demonstrando exatamente a confiança e maturidade que o fizeram apostar nela desde o início. Muito bem, Marina, disse Dr. Mendonça. Proceda com sua tentativa. Marina respirou fundo e se posicionou diante do cofre. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir o zumbido quase imperceptível do sistema de ar-condicionado. Primeira etapa, scan biométrico, anunciou ela, olhando para Eduardo. Senhor Eduardo, preciso de sua impressão digital. Eduardo se aproximou e posicionou o polegar direito no leitor. Um bip verde confirmou a autorização. Segunda etapa, janela temporal, continuou Marina, consultando seu relógio. São exatamente 14 horas e 23 minutos. Segundo meus cálculos, a próxima janela de acesso temporal será às 14h30, durando exatos 90 segundos. Klaus Müller verificou um pequeno dispositivo eletrônico. Ist correct. Aber, how did you calculate this? Marina mostrou uma página coberta de equações. A rotação terrestre tem microvariações que afetam o algoritmo temporal. Usei os dados do Observatório Nacional para ajustar os cálculos de Greenwich Mean Time com a localização exata deste prédio. Fernanda se aproximou de Dr. Mendonça. Vossa Excelência, isso está além de qualquer capacidade normal para uma criança. Exactly, concordou Klaus Müller, sua voz carregada de admiração. This calculation requires university-level astrophysics knowledge. 7 minutos, anunciou Marina, ignorando as conversas ao redor. Tempo suficiente para calcular a sequência algorítmica final. Ela se sentou no chão, cercada por seus cadernos, e começou a trabalhar com uma concentração que fez todos os presentes segurarem a respiração. Números e símbolos fluíam de sua caneta como música matemática, cada linha construindo sobre a anterior numa sinfonia de lógica pura. Marina, disse Eduardo suavemente, não há pressão. Se não conseguir hoje, conseguirei, respondeu ela sem levantar os olhos dos cálculos. 3 anos de estudo independente, 2 meses de preparação específica e uma vida inteira sonhando com este momento. Eu conseguirei. Às 14h29, Marina se levantou. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Eduardo jamais vira. Era a expressão de alguém que estava prestes a redefinir os limites do possível. Janela temporal ativada, anunciou Klaus Müller, consultando seu dispositivo. 90 segundos starting. Now. Marina se posicionou diante do teclado numérico. Suas pequenas mãos tremeram ligeiramente por um momento.
mas logo se estabilizaram com determinação férrea. Sequência calculada baseada na data de hoje, posição solar, constantes de Mersenne e... Ela fez uma pausa, olhando rapidamente para Eduardo. E o número de dias que nos conhecemos? 43 dias. Eduardo sentiu algo se apertar em sua garganta. Ela havia incorporado o relacionamento deles na equação matemática. Marina começou a digitar 7419628355517. 12 dígitos introduzidos com precisão cirúrgica. O painel digital processou a informação por segundos que pareceram eternos. Um bip longo ecoou pela sala. Vermelho. Acesso negado. O silêncio que se seguiu foi devastador. Marina encarou o painel vermelho como se não conseguisse processar o resultado. Marina! E começou Eduardo, se aproximando dela. Não! Sua voz cortou o ar com uma determinação que surpreendeu a todos. Ainda tenho 45 segundos. Deixe-me tentar outra abordagem. Ela voltou ao teclado, desta vez fechando os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma serenidade nova em sua expressão. Esqueci o mais importante, murmurou ela. Não é apenas sobre matemática, é sobre conexão humana. Seus dedos voaram sobre o teclado. 5231984728861. O painel processou novamente, um bip ainda mais longo. E então, o som mais belo que Eduardo já ouvira, o clique mecânico de travas liberando, seguido pelo sussurro hidráulico da porta se abrindo. Verde, acesso autorizado. A sala explodiu em exclamações simultâneas, mas Eduardo só tinha olhos para Marina. Ela estava parada diante do cofre aberto, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas sorrindo com uma felicidade que iluminava todo o ambiente. Marina Santos Silva, disse doutor. Mendonça, sua voz carregada de espanto. Você acabou de fazer algo que desafia toda a lógica convencional. Marina se virou para o grupo, limpando as lágrimas. Vossa Excelência, a lógica convencional só funciona para problemas convencionais. Para problemas extraordinários, você precisa de abordagens extraordinárias. Klaus Müller se aproximou do cofre, verificando o sistema de registro interno. Impossível. The code sequence was indeed correct. Aber this was not the mathematical sequence I programmed. Porque o senhor programou apenas a parte técnica, explicou Marina. Eu incluí a parte humana. O código final incorporou dados sobre nossa amizade, sobre amor, sobre esperança. Elementos que nenhum algoritmo prevê, mas que fazem parte de qualquer segredo verdadeiramente importante. Fernanda Tavares se aproximou dela, sua expressão misturando admiração e preocupação. Marina, você é realmente extraordinária. Mas isso me preocupa ainda mais sobre sua capacidade de ter uma infância normal. Doutora Fernanda, interrompeu Marina respeitosamente. Normalidade é sobre ser feliz e segura, não sobre ser comum. E eu sou feliz e segura com o Sr. Eduardo. Dr. Mendonça se aproximou do cofre aberto e olhou para Eduardo. Sr. Almeida, creio que temos muito o que discutir sobre o futuro desta jovem excepcional. Eduardo olhou para Marina, que continuava radiante de felicidade, e soube que o mais difícil ainda estava por vir. 50 milhões de reais eram apenas números numa conta bancária. A verdadeira questão era: como proteger o futuro de uma criança que acabara de provar ser capaz de conquistas impossíveis? Marina, disse ele suavemente, você tem certeza do que quer fazer com esse dinheiro? Ela assentiu sem hesitar. Absoluta, Sr. Eduardo. E quero que o senhor seja meu sócio na fundação que vamos criar. Foi nesse momento que Eduardo percebeu a dimensão real do que acabara de acontecer. Marina não havia apenas aberto um cofre, ela havia aberto a possibilidade de transformarem suas vidas numa força de mudança para o mundo.
2 semanas após a demonstração histórica no cofre, Eduardo descobriu que ser o guardião legal de uma criança superdotada milionária trazia complicações que nenhum manual empresarial jamais abordara. Seu apartamento na Vila Nova Conceição havia se transformado numa central de operações digna de uma campanha presidencial. Advogados especializados em direito bancário ocupavam a sala de jantar, consultores de investimento social disputavam espaço na varanda com assessores de imprensa e Marina orquestrava tudo do centro da mesa de centro, cercada por planilhas financeiras e projetos arquitetônicos para a futura fundação. Senhor Eduardo, disse ela na manhã de terça-feira, erguendo os olhos de um relatório técnico sobre educação infantil no Brasil. Precisamos conversar sobre algo importante antes da reunião com o Ministério da Educação. Eduardo parou de revisar os documentos da Fundação Esperança, nome escolhido por Marina em homenagem ao centro de acolhimento onde passara seus primeiros dias sob proteção oficial. Durante as últimas 2 semanas, ele aprendera que Marina não era apenas uma criança extraordinariamente inteligente. Ela possuía uma visão estratégica que rivalizava com os melhores CEOs que conhecera. Estou ouvindo, respondeu ele, servindo-se do café que preparava religiosamente todas as manhãs, uma das poucas rotinas que conseguira manter desde que a vida se tornara um turbilhão de reuniões e decisões que moldariam o futuro de milhares de crianças brasileiras. Recebi uma ligação estranha ontem à noite, de uma mulher que disse conhecer minha mãe antes do acidente. Marina fechou o relatório e o encarou com seriedade. Ela quer nos encontrar hoje, no hospital. Eduardo sentiu um alarme se disparar em sua mente. Nas últimas semanas, dezenas de pessoas haviam surgido do nada, alegando conexões com Marina. Parentes distantes em busca de dinheiro, oportunistas querendo se aproveitar de sua fama súbita, até mesmo criminosos tentando sequestros fracassados que foram impedidos pela segurança privada que ele contratara. Marina, você sabe que precisamos verificar qualquer pessoa que... Eu sei, senhor Eduardo, mas ela sabia coisas sobre minha mãe que nunca foram públicas. Coisas que só alguém muito próximo saberia. Marina hesitou por um momento. Ela disse que minha mãe tinha um irmão. Eduardo quase derrubou a xícara de café. Durante todos os meses de investigação sobre o passado de Marina, jamais encontrara referências a tios ou outros parentes. Isso é possível? Não sei. Minha mãe nunca falou sobre família além da vovó Joana. Mas... Marina abriu um dos cadernos onde registrava memórias de conversas com a mãe. Lembro de algumas vezes ela ficar triste quando passávamos por playgrounds onde havia crianças brincando com tios ou primos, como se ela sentisse falta de algo. 1 hora depois, Eduardo e Marina caminhavam pelos corredores familiares do Hospital das Clínicas, mas desta vez acompanhados por 2 seguranças discretos. A fama súbita de Marina, como a criança que abriu o cofre impossível, havia transformado aparições públicas em eventos de segurança nacional. Ali, disse Marina, apontando para uma mulher de aproximadamente 40 anos, que aguardava no corredor da ala neurológica. Eduardo a estudou à distância, cabelos castanhos presos em coque simples, roupas modestas mas bem cuidadas, postura que misturava nervosismo com determinação. Havia algo em seus traços faciais que lembrava vagamente Marina, mas poderia ser apenas coincidência. Você deve ser Marina, disse a mulher quando se aproximaram, sua voz carregada de emoção contida. Eu sou Patrícia Santos, irmã de sua mãe. Marina a estudou com a mesma intensidade científica que aplicava a problemas matemáticos. Se a senhora é realmente tia da minha mãe, por que nunca apareceu antes? Patrícia respirou fundo, claramente preparada para a pergunta. Porque sua mãe e eu brigamos há 10 anos, quando você tinha apenas 2 anos. Uma briga feia sobre
sobre escolhas de vida, sobre responsabilidades familiares. "E que tipo de briga?" perguntou Eduardo, sua voz carregando a autoridade que usava em negociações delicadas. "Luciana engravidou muito jovem, largou os estudos, escolheu criar Marina sozinha depois que o pai de vocês morreu." Patrícia olhou para Marina com uma mistura de remorso e carinho. Eu achava que ela estava desperdiçando a vida, que deveria colocar Marina para adoção e terminar a faculdade de engenharia. Marina ficou visivelmente tensa. "A senhora queria que minha mãe me abandonasse? Eu era mais jovem, mais egoísta. Achava que conhecia o melhor caminho para todos." Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Patrícia. "Mas quando soube do acidente, quando descobri que você estava sozinha, levei 2 anos para juntar coragem de procurá-la." "E por que agora?" perguntou Eduardo. "Porque vi na televisão o que Marina conseguiu. Vi que Luciana estava certa. Ela criou uma filha extraordinária, mesmo sozinha, mesmo sem recursos. E percebi que desperdicei anos de uma família que poderia ter tido." Marina permaneceu em silêncio por um longo momento, processando as informações com sua característica precisão analítica. "Tia Patrícia", disse finalmente, testando como a palavra soava. "A senhora quer conhecer minha mãe novamente?" O encontro no quarto 34 foi carregado de emoção. Patrícia se aproximou da cama onde Luciana descansava, agora apresentando sinais consistentes de melhora. Movimento ocular, resposta a estímulos verbais, tentativas incipientes de fala. "Lu", sussurrou Patrícia, tomando a mão de sua irmã. "Sou eu, Pat. Vim pedir perdão." Para surpresa de todos, Luciana abriu os olhos e os focalizou no rosto de Patrícia. Sua boca se moveu lentamente, formando uma palavra quase inaudível. "Pat." Dr. Santana, que acompanhava o encontro, fez anotações rápidas. "É extraordinário. Luciana está respondendo a estímulos emocionais familiares com intensidade crescente. A presença de vocês está acelerando significativamente seu processo de recuperação neurológica." "Doutor?" perguntou Eduardo. "Qual é o prognóstico real agora?" "Com o tratamento intensivo que iniciamos, possível graças aos recursos que Marina disponibilizou, estimo que Luciana recupere funções cognitivas básicas em 3 a 6 meses. Fala articulada em 6 a 8 meses. Mobilidade assistida em 8 a 12 meses. Marina apertou a mão da mãe com força renovada. "Mãe, a tia Pat está de volta e nós vamos cuidar de você juntas." No caminho de volta para casa, Patrícia compartilhou informações que reconstruíram peças importantes da história familiar de Marina. Luciana havia sido uma estudante brilhante de engenharia na USP, com potencial para uma carreira acadêmica de destaque. Marina herdara não apenas a inteligência matemática da mãe, mas também sua determinação em superar obstáculos aparentemente impossíveis. "Sua mãe sempre dizia que você seria especial", contou Patrícia. "Mesmo quando você era pequena, ela notava como você organizava seus brinquedos em padrões complexos, como memorizava sequências numéricas das placas dos carros. A senhora quer fazer parte da nossa família?" perguntou Marina diretamente. Patrícia olhou para Eduardo, claramente hesitante. "Não quero interferir na vida que vocês construíram." "Tia Pat", interrompeu Marina, "família não é sobre interferir, é sobre somar forças para enfrentar o que vier pela frente." Eduardo observou a interação entre as duas com uma sensação estranha de completude. Durante meses, preocupara-se com sua capacidade de ser uma figura familiar adequada para Marina. Agora percebia que família poderia ser definida de formas muito mais amplas do que imaginara. "Patrícia", disse ele, "Marina está certa. E se você quiser ser parte da nossa família estendida, será muito bem-vinda." Naquela noite, enquanto Marina organizava seus cadernos de estudo na mesa da varanda, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. "Eduardo",
disse a voz familiar de Carla, mas com uma tensão incomum. Preciso informá-lo sobre uma situação delicada. Sua filha Isabel está aqui na recepção. Ela quer falar com você. Eduardo sentiu o sangue gelar. Isabel, sua filha biológica de 22 anos, não falava com ele há 3 anos, desde uma briga devastadora sobre herança e prioridades de vida. Ela está sozinha? Não, senhor. Está acompanhada de um advogado e de uma equipe da Record. Parece que quer fazer uma declaração pública. Eduardo olhou para Marina, que o observava com preocupação crescente. Senhor Eduardo, disse ela suavemente, problemas familiares de verdade são sempre mais complicados que equações matemáticas. Marina, eu entendo, ela o interrompeu, e vou estar aqui quando o senhor voltar. Famílias enfrentam tempestades juntas. Eduardo percebeu naquele momento que a menina extraordinária que encontrara numa caixa de papelão havia se tornado muito mais do que uma protegida ou uma parceira de negócios. Ela havia se tornado sua âncora emocional numa vida que finalmente valera a pena ser vivida. A tempestade que se aproximava testaria essa nova família de formas que nenhum deles poderia prever. O saguão de mármore da Almeida. Construções nunca havia sido palco de um confronto familiar público, mas Isabel Almeida Cardoso transformara o ambiente corporativo numa arena de acerto de contas pessoais. Aos 22 anos, ela mantinha a beleza aristocrática herdada da mãe, cabelos loiros impecavelmente arrumados, porte elegante de quem frequentara as melhores escolas particulares de São Paulo. Mas seus olhos verde claros brilhavam com uma frieza que Eduardo jamais vira antes. Pai, disse ela, quando Eduardo emergiu do elevador, sua voz ecoando pelo saguão repleto de funcionários e jornalistas. Ou devo chamá-lo de pai da Marina agora? Eduardo observou a cena que se desenrolava diante dele. Isabel, posicionada estrategicamente diante das câmeras, ladeada por um advogado que ele reconheceu como especialista em direito sucessório e cercada por repórteres que captavam cada palavra da confrontação que ela cuidadosamente orquestrara. Isabel, precisamos conversar em particular, disse Eduardo, mantendo a voz controlada, apesar do turbilhão de emoções que se agitava em seu peito. Não, pai, já conversamos em particular por 3 anos. 3 anos de silêncio, enquanto o senhor substituía sua família verdadeira por uma estranha que encontrou na rua. Isabel se virou para as câmeras. Quero que todos saibam que tipo de homem é Eduardo Almeida. Isabel, por favor. Por favor, o quê? Por favor, não conte que o senhor abandonou a própria filha para brincar de pai com uma criança que conheceu há 2 meses. Sua voz se elevou, carregada de anos de ressentimento acumulado. Por favor, não mencione que transferiu 50 milhões de reais para uma estranha, enquanto sua filha biológica teve que processar judicialmente para receber a herança da própria mãe. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo clique incessante das câmeras fotográficas. Eduardo sentiu como se estivesse sendo despido publicamente, cada ferida familiar exposta para escrutínio nacional. Doutora Isabel, disse um repórter da Globo, pode especificar suas acusações contra seu pai? Abandono familiar, transferência indevida de patrimônio, negligência parental? Isabel consultou anotações que o advogado lhe passou. E questionamento sobre a verdadeira natureza da relação entre um homem de 42 anos e uma criança vulnerável. Eduardo sentiu a raiva explodir em seu peito. Isabel Cardoso, como você se atreve a insinuar? Eu me atrevo porque sou sua filha, gritou ela, todas as máscaras de compostura finalmente caindo. Sou sua filha e você me abandonou por uma estranha. Você me abandonou primeiro. A resposta de Eduardo ecoou pelo saguão com uma força que surpreendeu até mesmo a ele. Quando sua mãe estava morrendo, você se preocupava mais com o inventário de bens do que em estar ao lado dela.
Quando eu precisava de apoio, você estava discutindo herança com advogados. Isabel recuou, como se tivesse sido fisicamente atingida. Eu tinha 20 anos, pai. 20 anos e estava perdendo minha mãe. Precisava ter certeza de que teria segurança financeira. E eu precisava ter certeza de que ainda tinha uma filha. Eduardo se aproximou dela, ignorando as câmeras. Mas você preferiu tratar nossa família como uma empresa em liquidação. O advogado de Isabel tentou intervir. Senhor Almeida, talvez seja melhor. Cale a boca, disse Eduardo, usando o tom que fazia investidores internacionais recuarem. Minha filha quer um confronto público, então ela vai ter. Ele se virou para as câmeras, sua postura assumindo a autoridade que comandara salas de reunião por décadas. Meu nome é Eduardo Henrique Almeida. Sou pai biológico de Isabel e pai adotivo de Marina. E vou explicar a diferença entre as duas. Pai, não, começou Isabel, mas Eduardo a silenciou com um olhar. Isabel é uma jovem privilegiada que nunca conheceu necessidade, nunca enfrentou verdadeira adversidade, nunca teve que lutar por algo que realmente importasse. Marina é uma criança que dormiu em caixas de papelão, estudou com livros encontrados no lixo e, mesmo assim, conseguiu conquistas que desafiam a lógica. Eduardo fez uma pausa, suas palavras ecoando pelo saguão silencioso. Isabel me processa por dinheiro. Marina me ensina o que fazer com ele. Isabel quer herança. Marina quer construir um futuro. Isabel fala sobre direitos. Marina demonstra capacidades. Isso não é justo, explodiu Isabel, lágrimas finalmente brotando em seus olhos. Eu perdi minha mãe, perdi você, e agora tenho que competir com uma criança pela atenção do único pai que me resta. A vulnerabilidade súbita em sua voz cortou através da raiva de Eduardo como uma lâmina. Pela primeira vez em 3 anos, ele viu não a jovem adulta calculista que brigara com ele sobre herança, mas a menina de 20 anos que chorava nos corredores do hospital enquanto Helena lutava contra o câncer. Isabel, começou ele, mas foi interrompido pela chegada de Marina. A menina entrou pelo saguão principal, acompanhada por Patrícia e 2 seguranças, mas ignorou completamente o aparato de segurança. Seus olhos estavam fixos em Isabel, com a mesma intensidade analítica que aplicava a problemas matemáticos complexos. Você deve ser Isabel, disse Marina, aproximando-se sem hesitar. Eu sou Marina, e acho que precisamos conversar. Não tenho nada para falar com você, respondeu Isabel, enxugando rapidamente as lágrimas. Eu acho que tem. Marina se posicionou entre Isabel e as câmeras, criando um espaço mais íntimo. Porque nós duas amamos a mesma pessoa, e ele está sofrendo porque acha que tem que escolher entre nós. Isabel a encarou com surpresa. Você não vê isso como uma competição? Competição por quê? Amor não diminui quando é dividido, Isabel. Só cresce. Marina olhou para Eduardo, depois de volta para Isabel. Seu pai não me adotou para substituir você. Ele me adotou porque precisávamos um do outro. Mas ele te deu 50 milhões e eu vou usar cada centavo para ajudar crianças que estão onde eu estive. Isso te ameaça de alguma forma? Isabel ficou em silêncio, claramente desarmada pela franqueza direta de Marina. Isabel, continuou Marina, você tem algo que eu nunca terei. Memórias da infância com ele, histórias de família, laços de sangue que ninguém pode quebrar. Por que você quer jogar isso fora por causa de dinheiro? Porque dinheiro é segurança, explodiu Isabel. Porque é a única coisa que garante que eu não vou ser abandonada novamente. Mas você já foi abandonada, disse Marina suavemente. Você se abandonou quando decidiu que vale financeiro era mais importante que valor emocional. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Eduardo, que se aproximou de ambas. Isabel, Marina está certa, eu não te abandonei. Você se afastou porque achava que nossa família era uma empresa e você era acionista principal. Ele respirou fundo.
Mas família não funciona como negócio. Em família, quanto mais você dá, mais você recebe. E se eu quisesse tentar novamente? Perguntou Isabel, sua voz pequena como a de uma criança assustada. Então você seria muito bem-vinda, respondeu Marina imediatamente. Eu adoraria ter uma irmã mais velha. Isabel olhou de Marina para Eduardo, depois para as câmeras que ainda registravam cada momento da reconciliação. Eu não sei como começar. E que tal começar pedindo desculpas, sugeriu Marina, para seu pai e para você mesma. Isabel, disse Eduardo, estendendo a mão. Você quer conhecer sua irmã adotiva direito? E talvez jantar conosco hoje à noite? Isabel olhou para a mão estendida por um longo momento. Então, ignorando a mão, abraçou Eduardo com força. 3 anos de mágoa e saudade explodindo num choro que ecoou pelo saguão silencioso. Desculpa, pai. Desculpa por tudo. E Marina se aproximou e, hesitando apenas por um momento, abraçou ambos. Bem-vinda à família, Isabel. As câmeras capturaram o momento em que 3 pessoas quebradas encontraram uma forma inesperada de se tornarem uma família completa. E Eduardo percebeu que Marina havia feito mais do que abrir um cofre. Ela havia aberto corações que pareciam permanentemente fechados. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. 6 meses depois da reconciliação pública que transformara uma briga familiar numa história de esperança nacional, Eduardo encontrava-se numa situação que jamais imaginara possível. Sentado numa cadeira de rodas, emprestada ao lado da cama hospitalar de Luciana Santos Silva, assistindo Marina ensinar matemática avançada para sua mãe, que reaprendia a falar, enquanto Isabel organizava os documentos legais da Fundação Esperança numa mesa improvisada no canto do quarto. Mãe, veja só, dizia Marina com paciência infinita, mostrando um caderno coberto de equações coloridas. Se você conseguir resolver esta sequência de Fibonacci, vou mostrar os projetos da primeira escola que vamos inaugurar em dezembro. Luciana, agora com movimentos limitados, mas coordenados, pegou o lápis com determinação crescente. 6 meses de fisioterapia intensiva e tratamento neurológico custaram 3 milhões de reais, uma fração ínfima dos recursos de Marina, mas que representaram a diferença entre vegetação permanente e uma segunda chance de vida. Marina, disse Luciana, sua fala ainda lenta, mas clara. Orgulhosa, muito orgulhosa de você. Eduardo observava a cena com uma mistura de admiração e melancolia. Nas últimas semanas, conforme Luciana recuperava maior independência, ele sentia uma ansiedade crescente sobre seu próprio papel na vida de Marina. A menina não precisava mais de proteção. Ela tinha uma mãe em recuperação, uma tia dedicada, uma irmã adotiva e recursos financeiros suficientes para garantir qualquer futuro que escolhesse. Pai, disse Isabel, aproximando-se com uma pilha de documentos. Os advogados confirmaram que a transferência dos últimos 15 milhões para a conta da fundação foi aprovada. Marina agora tem controle legal total sobre seus recursos. Isabel havia mudado drasticamente nos últimos meses. A jovem privilegiada e ressentida transformara-se numa administradora competente e apaixonada pela causa social que Marina abraçara. Ela descobrira propósito em algo maior que herança familiar. E Eduardo recuperara não apenas uma filha, mas uma parceira nos negócios e na vida. Excelente, respondeu Eduardo, mas sua voz carregava uma nota de tristeza que Isabel captou imediatamente. Pai, posso falar com você no corredor? Eduardo seguiu Isabel para fora do quarto, deixando Marina e Luciana imersas nos exercícios matemáticos que se tornaram parte essencial do processo de reabilitação. Você está se preparando para se despedir dela, não está? Perguntou Isabel diretamente. Eduardo suspirou, encostando na parede do corredor hospitalar. Isabel, Marina não precisa mais de mim.
Ela tem uma família biológica se recuperando, ela tem recursos, ela tem você para ajudar com a fundação. Pai, você é tão inteligente para negócios e tão burro para relacionamentos. Isabel balançou a cabeça com exasperação carinhosa. Marina não fica com você porque precisa, ela fica porque escolhe. Assim como eu escolhi voltar, assim como mamãe escolheu casar com você. Mas eu não quero que ela se sinta obrigada. Eduardo Henrique Almeida, interrompeu uma voz familiar. Fernanda Tavares se aproximava pelo corredor, carregando uma pasta de documentos. Preciso falar com vocês sobre uma questão oficial. Eduardo sentiu o estômago se contrair. Fernanda agora trabalhava como consultora da Fundação Esperança, mas sua presença ainda o fazia lembrar dos primeiros dias quando Marina corria o risco de ser transferida para longe. Fernanda, qual é o problema? Não é problema, Eduardo. É oportunidade. Ela abriu a pasta, revelando documentos oficiais com timbres governamentais. O Ministério da Educação quer nomear Marina como Embaixadora Nacional da Educação Infantil Superdotada. É uma posição oficial que dará a ela voz nas políticas públicas educacionais do país. Isabel examinou os documentos com interesse crescente. Isso é extraordinário. Marina seria a pessoa mais jovem a ocupar um cargo consultivo federal. Exato. Mas há uma condição, continuou Fernanda. Marina precisa de um responsável legal que a represente oficialmente, alguém com credibilidade empresarial e experiência em negociações governamentais. Eduardo olhou de Fernanda para Isabel, processando as implicações. Vocês estão dizendo que... Estamos dizendo que Marina não vai conseguir mudar a educação brasileira sozinha, disse Isabel. Ela precisa de você, pai. Não como protetor, mas como parceiro. Naquele momento, Marina apareceu na porta do quarto. Senhor Eduardo, minha mãe quer falar com o senhor. Eduardo voltou ao quarto, encontrando Luciana sentada na beira da cama, seus olhos claros focados nele com intensidade surpreendente. Eduardo, disse ela, cada palavra escolhida cuidadosamente. Obrigada por cuidar da minha menina. Luciana, eu não terminei. Ela sorriu. O primeiro sorriso completo desde que acordara do coma. Agora, quero pedir um favor. Eduardo se aproximou, intrigado. Continue sendo pai dela, mesmo com mãe de volta. Marina precisa de você também. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Luciana, você tem certeza? Marina me explicou sobre família expandida. Luciana olhou para Marina com orgulho evidente. Ela tem 2 famílias agora, biológica e escolhida. As 2 são reais. Marina se aproximou e pegou as mãos de Eduardo e Luciana, unindo-as simbolicamente. Senhor Eduardo, a proposta de embaixadora é real, mas só aceito se o senhor for meu co-embaixador. Precisamos mudar a educação juntos. Eduardo olhou ao redor do quarto. Para Luciana, que lutara para voltar à vida por sua filha. Para Marina, que transformara a tragédia pessoal em missão nacional. Para Isabel, que descobrira propósito além do privilégio. Para Fernanda, que dedicara a carreira a proteger crianças vulneráveis. Marina, disse ele finalmente, seria uma honra ser seu parceiro nessa missão. 3 meses depois, Eduardo encontrava-se no palco principal do Centro de Convenções Anhembi, diante de 5.000 educadores brasileiros reunidos para o primeiro Simpósio Nacional de Educação Superdotada. A seu lado, Marina, agora com 9 anos completados e oficialmente a mais jovem embaixadora federal da história brasileira, ajustava o microfone com a naturalidade de alguém nascida para liderar. Meu nome é Marina Santos Silva, começou ela, sua voz ecoando pelo auditório lotado. Há 1 ano, eu dormia numa caixa de papelão na Avenida Faria Lima. Hoje estou aqui para falar sobre como transformar o potencial de cada criança brasileira em realidade.
Eduardo observava com orgulho enquanto Marina apresentava os resultados dos primeiros projetos da Fundação Esperança. 15 escolas especializadas em funcionamento, 2.000 crianças superdotadas identificadas e apoiadas, um programa nacional de capacitação de professores que já treinara 10.000 educadores. Mas os números não contam a história completa, continuou Marina. A história completa está nas crianças como eu, que descobriram que inteligência sem oportunidade é apenas potencial desperdiçado. Quando chegou sua vez de falar, Eduardo se aproximou do microfone com uma certeza que não sentia há anos. Meu nome é Eduardo Almeida, e esta jovem extraordinária me ensinou que verdadeiro sucesso não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você constrói para o futuro. Ele olhou para a plateia, depois para Marina. Há 14 meses, eu era um homem rico e vazio. Hoje, sou pai de 2 filhas excepcionais e parceiro numa missão que pode transformar o Brasil. A ovação que se seguiu durou 5 minutos completos, mas Eduardo estava olhando para as primeiras fileiras, onde Luciana, agora caminhando com a ajuda de uma bengala, aplaudia ao lado de Isabel, Patrícia e Fernanda. Uma família que nenhum manual de planejamento familiar jamais descrevera, mas que funcionava com a harmonia de uma equação matemática perfeita. Após o evento, enquanto caminhavam pelo estacionamento em direção aos carros, Marina pegou a mão de Eduardo. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Sempre, Marina. O senhor ainda sente falta da vida que tinha antes de me conhecer? Eduardo parou de caminhar e se agachou para ficar na altura dos olhos dela. Marina, antes de conhecer você, eu não tinha uma vida. Tinha apenas uma rotina cara e vazia. E agora? Agora tenho uma família, uma missão e uma filha que me orgulho mais a cada dia. Eduardo sorriu. Marina, você não apenas abriu aquele cofre. Você abriu meu coração para possibilidades que eu nem sabia que existiam. Marina o abraçou com força. Então nossa aventura está apenas começando. Eduardo olhou para o céu noturno de São Paulo, com suas luzes infinitas, refletindo os sonhos de 12 milhões de pessoas. Em algum lugar dessa metrópole, outras crianças como Marina dormiam em caixas de papelão, estudavam com livros encontrados no lixo, sonhavam com futuros que pareciam impossíveis. Mas agora havia esperança, havia estrutura. Havia uma fundação construída sobre a certeza de que talento extraordinário pode surgir dos lugares mais inesperados, e que famílias verdadeiras são formadas não por sangue ou dinheiro, mas por amor, dedicação e a escolha consciente de construir algo maior juntos. O cofre de 50 milhões havia sido apenas o começo. A verdadeira fortuna era a vida que construíram juntos. Uma equação humana que desafiava toda a lógica tradicional, mas funcionava com perfeição matemática.